Em nosso estudo de hoje, a lição 70 do livro Justiça Divina, que tem por título No Grande Adeus. Cerraste os olhos dos entes queridos, orvalhando-lhes o rosto inerte, com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, e inquiriste sem palavras para onde se dirigiam no grande silêncio. Disseste adeus, procurando debalde aquecer-lhe as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pode informar quanto à destinação do perfume. Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberás então que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojadas à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram, extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade, o amor no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te paz e conformação para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Não lhes crave nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turve a mente no nevoeiro de pranto que te verte de angústia. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar na pátria comum, em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo, para que te confortem à maneira da árvore, que solicita a rega da fonte a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles, e quando a agonia da suposta distância te constrinja os refores do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sobre a luz da oração. A gente vai encontrar no estudo da doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, dois textos muito significativos. Um é a perda de entes queridos e morte prematura, e a outra é se fosse um homem de bem, teria morrido. Esses dois textos, eles vêm trazer uma nova significação para esse fenômeno chamado morte, mas chamando a atenção nossa, procurando orientar de que a gente aqui na Terra, a gente não consegue perceber mais, a gente está ferrolhado aqui nos instintos na vida material, e o que acontece? A gente não consegue perceber, de regra, a vida no mundo espiritual. Mas os espíritos estão falando para a gente o tempo todo. A vida principal é do outro lado. Essa aqui é muito passageira, é muito rápida. Nós não conseguimos ver, de regra, aqueles que estão do outro lado, mas eles que estão do outro lado conseguem ver o outro lado e a gente. A matéria que eles estão revestidos agora são mais sutis, né? A matéria é mais sutil. E o que acontece é eles conseguem ver essa matéria grosseira e também enxergar a realidade deles. Só que eles não conseguem, através da matéria, para dar prova patente para todos, eles voltarem naquele mesmo corpo e dizer o que é que eles estão vendo do outro lado da vida. Não conseguem fazer isso com a gente. Então, esse mundo, por ser um mundo de provas e um mundo de expiações, a morte ainda é vista como uma dor muito grande por a maioria de nós. Nós somos apegados, nós amamos, e amar, é claro que a gente não vai deixar de amar nunca, mas a gente só vai conseguir enxergar outras faces desse amor. Mas a doutrina espírita, ela vem esclarecendo para a gente como acontecem esses fenômenos e mostrando para a gente que temos responsabilidade também em ajudar esses espíritos que são os nossos queridos e que estão desencarnando. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar prece por aqueles que acabam de deixar a vida. E a mensagem é mais ou menos assim: a prece, a oração por aquele que termina de deixar a vida, não tem por único objetivo demonstrar
o apreço que a gente tem pela pessoa, não é esse. Mas tem principalmente de ajudar nesse momento de desenlace e procurar abreviar essa perturbação que todos experimentamos quando estamos nesse momento de desenlace também. Perturbação por quê? Perturbação em primeiro lugar, porque toda separação para a gente traz perturbação. Em segundo lugar, porque é uma readaptação à vida espiritual de novo. A gente ficou tanto tempo preso dentro desse corpo físico, que é a semelhança daquele que coloca um boné na cabeça, anda de boné para tudo quanto é lugar, e daqui a pouco, quando tira, tem a impressão de que o boné ainda está na cabeça. A gente, espírito, ainda fica meio que sentindo os efeitos do corpo físico durante um tempo, até que a gente se desapegue totalmente. Mas a gente vai entender uma coisa. Tem gente que, durante todo esse período que esteve aqui na matéria, abraçou doutrinas várias, que num mundo igual ao nosso, em que o egoísmo ainda é muito grande no ser humano, cada um pretende ter a posse exclusiva da verdade universal. Então, cada um vai ter uma corrente diferente. A pessoa se apega àquilo e, na hora de desencarnar, ela está com a mente solidificada naquilo que ela acredita que seja verdade. É claro que é um processo doloroso, na maioria das vezes, para todos nós, ir desconstruindo cada tijolo por tijolo, todas essas doutrinas equivocadas que a gente construiu ao longo da vida. Mas no momento que você desencarna, por exemplo, se você teve a ideia de que você vai para um céu ou vai para um inferno eternamente, e quando fala eternamente, eles não conseguem observar, por exemplo, alguém sair do inferno e ir para o céu, ou alguém do céu e ajudar quem está no inferno. Não, são dois lugares separados e que você vai de vez. Se a pessoa chega do outro lado e começa a observar e achar que aquilo que ele está vendo não se parece com o céu, ele vai acreditar que ele está indo para o inferno para sempre e vai estar proporcionando a ele o maior sofrimento que um espírito pode ter. Está lá no Livro dos Espíritos. Se não me engano, pergunta 979, uma das duas, eu não me lembro agora. Mas fala assim, qual de todos os sofrimentos, qual é o maior que um espírito pode experimentar? Aí ele fala assim, você acreditar que você está condenado sem remissão. Então o que acontece? No momento em que a pessoa está desencarnando, se eu começo a fazer minhas orações, e a oração por ele deve ser feita como se estivesse conversando com ele. Então, a gente, para fazer de uma maneira mais segura, o que a gente faz? Sempre começando por Jesus, que é o nosso mestre maior. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, se for possível, deixe que as minhas palavras, o meu pensamento, o meu sentimento chegue até o fulano. E aí o que acontece? A gente direciona e começa a conversar. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo tranquilo? Momento difícil, né? Enterro é uma coisa difícil mesmo. Você vê filhos chorando, você vê esposa, marido, parentes, amigos. Você vê pessoas que muitas das vezes estão dissimulando seus sentimentos também, que estão ali só para cumprir protocolo. Ali os sentimentos estão a descoberto. E aí você passa por aquela perturbação toda do encontro com a verdade, mas chega uma hora que terminou, o caixão desceu, vai todo mundo embora e você vai ficar ali naquele, se você ainda estiver ainda sendo desligado do corpo, você vai ficar ali só na companhia desses enfermeiros, desses médicos do outro lado. Qual é o segredo para isso? E a gente começa a trazer ele para boas recordações, começa a trazer ele para a realidade da imortalidade da alma, e eu costumo até conversar mentalmente com esses espíritos assim, olha, tem família aqui encarnada, tem família do outro lado também. Tenta identificar o mais rápido possível alguém que seja da sua família e que seja do seu afeto e se abraça a ele, dá a mão para ele, porque ele está aí para te ajudar a desvincular esses últimos laços da matéria e te levar lá para o outro lado para readaptar. Tem um momento aqui do texto de hoje que mexe bastante com a gente, que na verdade ele vem falar para a gente que daqui a pouco eles vão estar recebendo a gente. Igual a gente faz aqui a festa de aniversário, a festa do nascimento da criança. Daqui a pouco eles estão lá do outro lado esperando a nossa chegada para também dar as boas-vindas e para também nos encaminhar. E eu tenho certeza que tem alguns amigos muito queridos que eu gostaria muito de encontrar do outro lado também,
nessa recepção. Então a gente aguarda a nossa parte, vai fazendo por enquanto, cumprindo a nossa missão aqui, tendo a consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.